da inglesa, né? Da época que Dom João VI veio para o Brasil. Porque quando a gente fala em independência, a gente tem a ideia somente de um personagem que é Dom Pedro I. Só que antes de Dom Pedro aqui, a gente vê a figura de um cidadão chamado Dom João VI, né? Que inicia esse processo de emancipação, que vai culminar justamente com o grito do 7 de setembro, né? Então, a priori, eu tenho que lembrar da figura do próprio rei português aqui no Brasil, né? E as figuras também que fizeram parte, né, desse processo todo. E lembrando que o Brasil sempre foi um país assim de muitos olhos, né? Quer dizer, muita gente tem interesse aqui pelas nossas riquezas, né? Então, tudo isso fez com que a independência do Brasil passasse de uma utopia para uma coisa real. O interessante é que a família real vindo para cá em 1808, fugindo aí da invasão napoleônica, e depois Portugal queria, depois que sanou o problema lá na Europa, Portugal queria que o Brasil voltasse à condição que era, é uma coisa impraticável, né? Exatamente, quer dizer, corríamos o risco da recolonização, né? Exatamente. Então, por assim, orientação de Dom João VI, ele falou, fique no Brasil, porque enquanto eu estiver em Portugal, é mais ou menos assim, eu vou segurar aqui a onda até que você tome as rédeas aí no Brasil. Porque a corte portuguesa, ela começou a tirar os poderes de Dom Pedro. Então vamos retirar para que o Brasil volte a pertencer a Portugal e que Dom Pedro seja somente um representante da corte aí no Brasil que vai fazer as nossas vontades. Então, né? tudo dependia da corte. Da corte. E aí o que aconteceu? Viu-se a necessidade de romper com Portugal. Então, para que isso realmente se efetivasse aqui no Brasil. Olha, muita gente questiona aquela figura do grito da independência, né? A independência ou morte, né? Quando Dom Pedro gritou. Você sabe que o brasileiro não é de morrer assim por nada, né? Então, um cidadão, uma autoridade como Pedro I era, reunir aquele grupo que estava com ele, né, em viagem e perguntar ao grupo, olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. É independência ou é morte? Vamos morrer todos. Aí logo, ninguém queria morrer, né? Exatamente. Independência. Ali foi até vamos colocar assim, uma utopia de um hino, né? Que é o hino da Bulgária. Ele viu que no hino da Bulgária tinha essa frase, né? Ou Bulgária ou Romênia, acho que é a Romênia, se não me engano. E aí lá colocava justamente essa questão, né? Nós temos a independência ou morreremos todos. Aí o que acontece? Ele lembrou desse trecho e colocou naquele momento, mas não ali, porque aquele momento ele foi somente uma representatividade, né? Inclusive o Pedro Américo representa aí um quadro, né? Esse quadro histórico, né? Dele. Que representa muito bem este quadro da nossa independência. Mas muita gente pensa que o 7 de setembro é uma data isolada, né? Muita coisa antecedeu o 7 de setembro, não é, Alberto? Muita coisa antecedeu e também a posteriori também, né? Porque muita gente lembra somente do 7 de setembro e esquece, por exemplo, do 2 de julho, um ano depois, de 1823. O 2 de julho, ele praticamente foi a consolidação da nossa independência. Por quê? Porque foi aí que os portugueses foram praticamente expulsos do território brasileiro, né? Então, quer dizer, as guerras de independência, a mais importante delas aqui na Bahia, né? Além da independência da Bahia, consolida a independência do Brasil. Tanto que existia até um projeto para que fosse mudado o 7 de setembro para 2 de julho. Quer dizer, é a data da Bahia, né? Da Bahia, exatamente. Que aí, um ano depois. Isso consolida o processo, todo o processo de independência que começou com Dom João VI e vai terminar com Dom Pedro I. Realmente, e o baiano, ele comemora muito bem o 2 de julho. Exatamente, porque são duas independências, né? Quer dizer, a independência deles da Bahia, né, em relação a uma nova província, né? E a questão também de ter ajudado o Brasil a expulsar os portugueses em definitivo daqui. Olha, a gente não ouve muito bem se falar do legado português. O português foi muito competente, Alberto,
em preservar esse território, inclusive preservar o território com a fé e preservar o território em si e aumentar o território brasileiro, né? E também esta união linguística, a preservação da língua, né? Exatamente. Então, é um legado muito positivo do português, né? Bastante por uma razão, né? Assim como você já adiantou aí, a questão cultural brasileira, a econômica, a cultural, nós devemos muito aos portugueses. Porém, a gente tem que analisar também que a partir daquele momento, né, no caso, como você avaliou aí, Portugal viu que o Brasil, eu não preciso ir para uma Argentina, eu não preciso ocupar uma Bolívia, eu não preciso ocupar uma Venezuela, eu já tenho as minhas riquezas aqui, o Brasil ele é continental. Então, tudo que aqui se dá, aqui se planta, aqui se colhe, via-se que o Brasil tinha e tem esse potencial até hoje. Né? E veja, esses anos todos, e temos essa potencialidade econômica, social, cultural, que é uma coisa assim, né, sem mensuração. Nós não conseguimos ter essa ideia do que o Brasil realmente é até hoje. E o primeiro jornalista a pisar o nosso solo já mandou a carta lá para o... Caminha, quando ele viu aqui... o primeiro jornalista ficou encantado. Em se plantando aqui, tudo dá. Até né? A malandragem aí ficou, né? Né? Quando se cria aquela questão para que vão fiscalizar o Brasil, o Conselho Ultramarino, né? Vão fiscalizar porque estão desviando alguma coisa aqui do Brasil, aqui, e a gente tá chegando aqui em Portugal, né? E a figura de Dom Pedro I, né, teve um papel importante nesse primeiro momento, depois a sucessão, primeiro Pedro II, e aí vai, né? E aí a nossa história é riquíssima, né? Nossa história. E vem a República e vem os nossos dias. Aí o Brasil sempre crescendo, isso é que é importante. Exatamente. O Brasil, eu digo que é um país, assim, ímpar no sentido de sempre conseguir se recuperar das crises, né? Então, assim, nós passamos crise após crise e o brasileiro tem essa força, né, de conseguir sempre se recuperar, do Brasil sempre sair de alguma forma. Eu sei que às custas, muitas vezes, de muito sacrifício, né? O brasileiro é aquele que se supera sempre, né? Eu costumo dizer, né, o Raul Seixas, né, ele tem aquela música dele, tenta outra vez, e o brasileiro tenta, vai, acredita. E se o Brasil fosse um país totalmente separatista, um país que não acreditasse naquilo que realmente ele faz, o Brasil já teria se fragmentado há muito tempo. E é um país de dimensões continentais, não é? Um país grande, é um país que tem vários fusos horários, e eu enalteço muito bem, muita gente não fala, né? Esse legado português, mas eu volto a repetir aquilo que disse aí para você, que o português foi muito competente, apesar das piadas em contrário, não é? Porque geralmente quem domina sempre era motivo assim de chacota, de piadas, né? Do grande povão. Mas a gente, se analisarmos, a gente observa que o português foi muito competente em manter esta unidade territorial também, não é? Exatamente. Por isso que Dom João, quando foi embora, né, que orientou Dom Pedro I, foi justamente nesse contexto, né, de falar assim, ó, se você abrir demais, se você mudar a política nesse momento de uma monarquia, por exemplo, para uma república aí no Brasil, vai dar tudo errado. O Brasil vai se fragmentar, o que correu risco. Nós tivemos depois várias revoltas quando Dom Pedro vai embora, tivemos a Sabinada, nós tivemos a questão da Revolução Farroupilha, né? Foi fundada uma república no Rio Grande do Sul, que foi a República Juliana, ali do Piratini, a Juliana foi em Santa Catarina, e praticamente o Brasil corria esse risco de fragmentação do Brasil. Né? O pensamento era que o regime acabasse e entrasse a República. Tiradentes também é outro grande exemplo. Né? Exato. A Inconfidência Mineira. Eles tiveram essa ideia, né, de que o Brasil, único, unido, seria muito mais forte do que separar e ter uma coisa assim, ser totalmente controlada por outras potências. Uma delas era a própria Inglaterra, que tinha interesses aqui no Brasil e Estados Unidos. É muito rico, né? O pessoal sabia que, até hoje, né, o país é cobiçado, porque o país é rico, o país tem tudo. Exatamente. O país tem tudo. Se o país fosse governado com muita seriedade, que o Brasil precisa, a gente precisaria muito pouco de fora. Na verdade, somos nós que alimentamos boa parte do mundo.
né? O oxigênio, falava-se sempre do oxigênio da Amazônia, mas além desse oxigênio, os mananciais, água, a questão carne, a questão grãos, a questão de alimentar mesmo boa parte da população daqueles países que se destacam na industrialização. Certo. Né? Alberto, e Sergipe, como é que fica nesse contexto da independência do Brasil? Então, eu gosto de comentar isso porque, assim, a independência do Brasil, muita gente talvez não saiba isso, mas só aconteceu porque nós tivemos nosso 8 de julho aqui 2 anos antes. Então, a partir do 8 de julho de 1820, Dom Pedro viu a possibilidade de fazer com que o Brasil fosse também independente. Nós tínhamos uma dependência com a Bahia e o Brasil tinha uma dependência com Portugal. Quando ele viu que Sergipe se separou da Bahia, ele viu, então eu posso fazer com que o Brasil também se separe, reconhecendo, né, tudo que meu pai fez, meu pai que é Dom João VI, eu posso reconhecer o Brasil também como um Estado independente. E não foi fácil essa separação, muitas lutas após foi levado ao conhecimento que Sergipe estava separado, porque o problema aí é econômico, né? A Bahia perdia muita coisa em termos de economia. Exatamente. Né? E essa briga, ela vai começar com a expulsão dos holandeses em 1637. Quer dizer, veja só, de 1637 até 1820, foi essa briga entre Sergipe e a Bahia, para que a Bahia não queria perder o que ela tinha de mais importante aqui, que era o celeiro da Bahia, né? Quem alimentava o baiano era Sergipe, né? O desenvolvimento econômico da Bahia ocorreu por conta de Sergipe. E esses invasores foram sendo empurrados, né? Franceses, ingleses, holandeses foram empurrados e conseguiram alguma coisa lá no norte, né? Exatamente. Quer dizer, o holandês, quando saiu dessa região aqui, ele foi para as Antilhas e uma parte foi lá para a região dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, eles demoraram muito mais tempo e posteriori foram o quê? Foram expulsos daquela região também, né? No caso do Brasil, o Brasil aprendeu. Nós aprendemos, começamos a desenvolver novas técnicas, formas econômicas aqui e a sustentabilidade. Quer dizer, se eu posso falar dessa questão sustentável, vai começar ainda no século XVII, século XVIII, aqui no Brasil. Então, Sergipe teve um papel preponderante, né? Nos momentos que antecederam a independência total de Portugal, né? Exatamente. A linha, a ideia de separação, a ideia de emancipação, eu posso dizer que praticamente partiu aqui de Sergipe. Agora, a gente observa, Alberto, não sei se é uma observação minha, não sei se você também já observou isso, que a nossa geração era mais cheia de patriotismo. A gente, para uma data tão importante como esta, a gente não vê até repartições públicas sem hastear o pavilhão nacional. Alguns empreendimentos comerciais que vieram recentemente para Aracaju, está lá a bandeira de área hasteada, não é? Alguns empreendimentos comerciais. E a gente não vê isso nas escolas. A escola, que é o celeiro da formação do jovem, não tem esse espírito de amor à pátria, né? Exatamente. E tem uma coisa muito interessante que recentemente fez uma pergunta, né, em uma enquete, o que estava escrito na bandeira do Brasil. E muita gente respondeu independência ou morte. Olha, é possível e não uma coisa dessa. Principalmente estudantes. Estudantes, não é possível uma coisa dessa. Eu fico muito triste, inclusive. A representatividade das cores, uma coisa que nós aprendíamos, por exemplo, temos o símbolo de ordem e progresso, né, ali, e aquela estrela que está acima da faixa, aí todo mundo, Brasília, é Brasília. Eu falei, não, gente, não é Brasília, ali é o estado do Pará, né? Então, quando eu vou colocando essa parte, fala assim, hoje fala-se do verde das matas, o amarelo as riquezas, né? E quando a gente aprofunda um pouquinho, nós sabemos que o amarelo foi da casa de Habsburgo, né? Para homenagear a esposa de Dom Pedro I. O verde veio da casa de Algarves, né? De Portugal, para homenagear Dom Pedro I. Só vai mudar o símbolo, né? O brasão, sai o brasão da monarquia e é implantado o dístico da república. E precisa realmente voltar, pelo menos uma vez por semana, né? O hasteamento da bandeira, o canto do hino nacional, isso não faz mal a ninguém. Nenhum. E eu estava comentando ainda antes de vir para cá para essa entrevista que durante a Semana da Pátria não era uma coisa
da obrigatoriedade que as pessoas pensam hoje de ser uma coisa ditatorial, mas era de aprendizagem. Nós entoávamos, não repare, não cantávamos, entoávamos, né? O hino do Brasil, o hino da independência e o hino da bandeira, né? Para homenagear a pátria, o chão, aquilo que nós temos hoje como casa, é a sua casa. O Brasil é a nossa casa. Não é somente da boca para fora dizer o Brasil... é somente Brasil por futebol, Brasil por vôlei. Aquele sentimento que hoje o jovem, e está perdendo também por esses esportes, né? Que antes tinha jogo do Brasil, parava-se o Brasil para assistir, era justamente para o verde e amarelo fazer aquele show, aquele efeito, aquela coisa do sentimentalismo do brasileiro em amor à sua pátria mesmo, amor à terra, amor ao local. E você observe que o povo prestigia o 7 de setembro, não é? Todos os anos você observa aí a Barão de Maruim. O povo vai assistir o desfile. Vai assistir porque... É uma maneira de homenagear a data. Não é somente ver a questão do parente que está ali desfilando. Os obstáculos, né, de nosso caminho. Mas saber, como nós, saber que se desfazem e se tornam... Sim. E saber que realmente ali o Brasil está sendo representado por aquelas pessoas que estão ali desfilando, seja estudante, seja militar, paramilitar, mas que está representando ali o nosso Estado. Bom, vamos colocar um trechozinho aí do hino da independência, não é? Vamos colocar o hino da independência do Brasil. A letra de Dom Pedro I. Vamos lá. Vamos aí, Paulinho. Bom, são 7 horas e 59 minutos. Estamos Cultura Notícias, recebendo a visita do historiador Alberto Garcia, que está conversando conosco sobre o 7 de setembro, a independência do Brasil. E muita gente questiona, Alberto, a independência. O Brasil está independente? E claro que está, não é? Claro que está. Agora, muita coisa ainda precisa ser feita, mas o Brasil está e continua independente. Não é? Soberano. Somos um Estado soberano, somos um Estado que, assim, tardiamente aprendemos essa questão da soberania. Hoje, o amor que nós temos, é amor, a palavra é essa mesmo, que você tem por sua família, é o amor que você tem que colocar também no chão que você pisa, na casa que você levanta, no trabalho que você faz, naquilo que você planta, aquilo que você colhe, aquilo que você trabalha, aquilo que você comercializa. Isso é pátria. E Rui Barbosa já dizia, a pátria é a família amplificada. Amplificada, né? exatamente. Bom, vamos ouvir um trechinho aí do hino da independência do Brasil. Já podeis da pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira. Bom, aí está o hino da independência do Brasil, culminando essa entrevista. E mais uma vez agradeço a presença do historiador, professor Alberto Garcia, que gentilmente, nessas datas importantes, quando convidado pela produção, diz sim e vem pessoalmente, mostra o espírito patriótico que ele tem, não é? O amor que ele tem também à pátria brasileira. Sempre um prazer estar aqui, falar da nossa terra, da nossa pátria, um pouquinho da nossa história, é sempre bom. Sempre. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez. Sua presença e até outra oportunidade. Um abraço, velho. Obrigado.